Bom dia, Luciana. Bom dia, Tiago. Sejam bem-vindos ao nosso 16º Pipocast, Pipoquinha ou podcast do Instituto Pipoquinha. Nós estamos aqui hoje na segunda edição, mostrando esse espaço de conhecimento, encontrar transformação na vida dos empresários e conectando com a área social, né? Conectando com o Instituto Pipoquinha, através dessa missão que, através da educação, a inclusão social, a gente traz várias atividades. Bom, vou começar com a Luciana hoje, com a doutora Luciana, né? Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história e da sua empresa, como que surgiu a LR Advocacia. Ivone, primeiramente quero agradecer você ter feito esse convite, me sinto muito honrada, sou fã número 1 do Instituto Pipoquinha, uma ação social assim maravilhosa, sem a qual certamente o governo não daria conta de atender todas as necessidades da população, né? E aí entra institutos como o Pipoquinha, né, para ajudar a vida em sociedade, né, e ajudar as pessoas que mais precisam. Então, o seu trabalho é importantíssimo e quero te parabenizar também pelo seu trabalho, que eu já conheço e é um trabalho seríssimo. Bom, com relação ao meu escritório de advocacia, eu sou advogada formada há 17 anos pelo UniCeub, e, com o passar do tempo, sempre trabalhei em escritório de advocacia, então tenho a advocacia realmente como uma paixão na minha vida, não me vejo fazendo outra coisa. E, com o passar do tempo, o destino acabou me levando para o lado da advocacia imobiliária. Então, eu decidi me especializar nessa área, fiz uma pós-graduação no IDP, participei da primeira turma de pós-graduação deles em Direito Imobiliário e Registros Públicos. E, para mim, foi maravilhoso. Me encontrei cada vez mais na área do direito imobiliário. E, hoje, graças a uma atuação profunda nessa área, com imobiliárias, condomínios irregulares, né, que precisam de uma série de ações junto à Terracap, junto aos órgãos de regularização e licenciamento do governo, para que possam construir, né, suas moradias, suas edificações. Graças a uma atuação muito profunda com esses clientes, eu adquiri uma ampla experiência no assunto e me sinto à vontade de estar aqui tirando as dúvidas, inclusive, das pessoas que estiverem nos assistindo. Isso. E hoje, assim, a gente tem uma dupla aqui fantástica, né? Um que trabalha com direito imobiliário, a doutora Luciana. Estamos aqui com o Tiago, da TS Gestão Imobiliária. Então, Tiago, fala um pouquinho, seja bem-vindo novamente, né? Nosso Pipocast aí, a segunda edição agora. Explica um pouquinho do que é a TS, Gestão Imobiliária, né? E qual que é o propósito? Fala um pouquinho de você também. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estar com o Instituto é estar em casa, estar nesse podcast é me sentir em casa. Principalmente hoje com a presença da doutora Luciana. Obrigada. Já temos parcerias acontecendo, parcerias fantásticas, né? E nosso mercado tem tudo a ver, né? A corretagem imobiliária e o direito imobiliário. Então, é uma honra. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Dei sorte aqui da agenda do Tiago coincidir com a minha para a gente conseguir estar juntos aqui hoje. Para mim é um prazer também, Tiago. Sim, sim. A TS Gestão Imobiliária é uma imobiliária especializada na administração de imóveis para locação. E por que nós existimos? Porque nós fazemos coisas que o proprietário não consegue fazer. Bom, alguns proprietários de imóveis para locação até fazem de maneira mais individual. Mas veja bem, hoje nós contamos com uma equipe completa, uma equipe de corretores profissionais que vai mostrar o seu imóvel de maneira assertiva. Nós vamos fazer uma seleção profissional e rigorosa, não burocrática, veja bem a diferença, mas rigorosa, de quem é aquele perfil que deseja alugar o seu imóvel. Nós contamos também com a equipe de vistoriadores profissionais, uma equipe de obras, uma equipe de manutenção ostensiva e uma equipe de atendimento 24 horas para atender às necessidades do inquilino. Por isso, no início de minha fala, eu falei que nós fazemos o que o proprietário muitas vezes não faz. E diante desse cenário de informalidade, na locação imobiliária, nascem os problemas jurídicos, não é mesmo, doutora? Esses problemas jurídicos, eles causam verdadeiras dores de cabeça e prejuízos. Quando nós pegamos um contrato
e colocamos ele ao longo do ano diante de uma inadimplência, simplesmente o lucro se derrete diante dessa informalidade que o proprietário está sujeito ao alugar o seu imóvel diretamente para o inquilino. Legal. E aproveitando essa fala, doutora Luciana, como o Thiago acabou de falar, entrando nisso, qual o principal objetivo do contrato de imóveis e vendas? Ivone, o que acontece? As pessoas costumam, talvez tenham uma tradição no Brasil de não valorizar muito determinados profissionais que atuam na intermediação das negociações, como é o caso do advogado e do corretor de imóveis, né? Quando, na verdade, é um trabalho importantíssimo. Então, não basta você ir lá no Google ou na inteligência artificial e jogar lá, eu quero um contrato de compra e venda de imóveis, e achar que você vai estar seguro com esse contrato, ou quero um contrato de locação e achar que os seus problemas estão resolvidos. Porque tem diversos pontos, diversas questões que somente o ser humano por trás, que é o profissional com experiência, tanto na advocacia imobiliária quanto na corretagem de imóveis, vai saber te resguardar em pontos específicos do contrato de locação e do contrato de compra e venda. Tá? Então, por exemplo, no caso específico da compra e venda de imóveis, o que garante a propriedade imobiliária não é você ter um contrato de compra e venda, que, na verdade, é um contrato de gaveta, muitas vezes, que a gente chama, que é aquele contrato, instrumento particular que as pessoas firmam entre si, né? Na verdade, para você fazer uma compra e venda de imóvel, o certo é você lavrar uma escritura pública de compra e venda num cartório de notas. Qualquer cartório de notas pode ser lavrada essa escritura. E não basta só isso. Depois de lavrar essa escritura e recolher o imposto devido, que às vezes é o ITCMD, às vezes é o ITBI, no caso da compra e venda é o ITBI, você precisa levar essa escritura para ser registrada na matrícula do imóvel, no cartório de imóveis responsável pela região. E só a partir desse registro, a partir do momento em que o seu nome constar como proprietário na matrícula do imóvel, é que você, de fato, é proprietário do imóvel pelas normas do direito civil brasileiro. Tá? E é importante todos esses detalhes, né? E falando nisso, nesse propósito dos contratos e tudo, qual o propósito da atual exclusividade do mercado de imóveis, né? Que você tem? Né? Assim, você atua exclusivamente no mercado da área rural ou você atende todas as áreas? Explica um pouquinho de cada um aí pra gente. Vocês amam esse assunto, né? E vamos tratar dele. Então, mas é difícil encontrar um profissional. Né? Sim. E é uma honra falar sobre o mercado de imóveis rurais. Por quê? Primeiro passo. Os corretores não são iguais. As pessoas acham que os corretores são todos iguais, e não é bem assim. E o interessante nesse mercado onde nós trabalhamos com o produto mais caro da prateleira é que esses corretores eles são separados pelo ticket do que ganham, ok? Simples assim. Não é somente pela estrutura, mas não somente pelo conhecimento, mas principalmente pelas cifras que esse profissional é capaz de alcançar ao longo da sua carreira. E um corretor inicial ele vai fazer ali um ganho de 4 dígitos com regularidade, com uma certa facilidade. Esse corretor ele vai iniciar no ramo de imóveis na planta, e não que eu estou restringindo, tá, gente? Falando que corretores que trabalham com imóvel na planta ganham apenas 4 dígitos iniciais. Não é bem assim. Existe uma certa diferenciação. Mas é uma porta de entrada. Os corretores que ganham 4 dígitos, depois nós vamos ter os corretores que ganham cerca de 5 dígitos com regularidade, que são valores ali entre 10 mil a 99 mil, né, reais. E nós vamos ter os corretores que ganham 6 dígitos com regularidade. Esses corretores, geralmente, eles já têm estruturas diferenciadas, como uma imobiliária por trás, como um escritório por trás, como toda uma equipe jurídica para dar subsídio a essas grandes negociações. E, por fim, nós teremos os corretores de 7 dígitos, que são os corretores que eu categorizo como a categoria S. Esses corretores, eles, de fato, eles estão inseridos em imóveis rurais como regra, ou venda de grandes empresas, ou dentro de grandes transações. E, para isso, necessitam de, no mínimo, um grande subsídio em conhecimento em direito e direito imobiliário, doutora.
o que é fantástico. Então, uma carreira de corretor de imóveis, ela se faz ao longo do tempo. Por isso que a carreira de corretor de imóveis é uma carreira que 95% das pessoas que entram saem já no primeiro ano. Porque o curso ele não é suficiente para ensinar tudo que essa profissão ela pode oferecer. Por isso que é uma das profissões que mais fazem milionários no país e no mundo. Isso. E adentrando nessa questão dos pagamentos, né, doutora Luciana, garantir o pagamento de impostos pelo vendedor? Como que funciona isso? Olha, na verdade, Ivone, os contratos, as escrituras de compra e venda, né, elas precisam, para ser lavradas, do comprovante de pagamento do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Sim. E aí cada estado tem suas alíquotas, né? No caso, às vezes ele é cobrado esse pagamento do imposto na lavratura da escritura pelo cartório de notas e, às vezes, ele é cobrado no registro da escritura pelo cartório de imóveis, tá? E, de fato, tanto o registrador do cartório de imóveis, quanto o tabelião do cartório de notas e até mesmo os serventuários responsáveis pela lavratura da escritura, eles são responsáveis por fiscalizar o pagamento dos tributos. Então, aí, eles atuam como um segundo munus público, tá? A partir do momento que eles fiscalizam o pagamento desses impostos. E, inclusive, se eles não deixarem bem registrado que eles atuaram para fiscalizar o pagamento desses impostos, eles podem até mesmo tomar o lugar, assumir o lugar do devedor do imposto, do sujeito passivo tributário, tá? Sim. Então, eles precisam ter muito cuidado com isso, porque eles precisam fiscalizar com o devido cuidado o pagamento dos tributos. Então, quando você vai lavrar uma escritura de compra e venda e o serventuário do cartório fala assim, também precisa desses documentos aqui, inclusive do comprovante de pagamento da guia do ITBI. Aí você, esse cara está sendo chato. Não, na verdade, é uma exigência, tá, do Código Tributário Nacional e também das legislações tributárias estaduais, que os serventuários dos cartórios, seja do cartório de notas e seja do cartório de imóveis, fiscalizem o pagamento desses tributos, sob pena de eles mesmos terem que responder pelo pagamento desse tributo perante o fisco. Então, existe realmente esse caráter fiscalizatório de pagamento de tributos. E é importante, né, a gente frisar tanto para as pessoas, para os proprietários de imóveis, né, tanto essa conjunção das vendas e também os direitos imobiliários que cada um deles tem, que é importante, né? Tiago, garantir o menor preço em todas as transações imobiliárias, como funciona isso? Eu recebo cerca de 3 a 10 ligações por dia de clientes que me ligam e falam, Tiago, eu tenho 100 mil, 200 mil, que seja 300 mil, 1 milhão, e quero uma oportunidade. Mas a palavra já fala, né? Se chama oportunidade, a possibilidade de você comprar algo muito abaixo do preço. A questão é que o cliente que tem 100 mil, ele quer comprar uma casa de 300. O que tem 200, ele quer comprar uma de 600. O que tem 1 milhão, ele quer uma casa de 5 milhões. Então, é mais ou menos assim que funciona no mercado imobiliário. Então, essas oportunidades, elas são um pouco raras diante desse cenário. Então, fora que, dentro desse mercado imobiliário, nós temos os golpes. É isso mesmo, muitos golpes. E eu vou falar para vocês abertamente, tem clientes que parece que pedem para serem enganados. Como que você vai comprar um imóvel que custa R$1 milhão por R$500 mil? Não tem sentido, não tem lógica. Então, por isso, a habilitação do profissional que você vai escolher é tão importante. Não compre gato por lebre. Você está comprando, talvez, o maior patrimônio da sua família. Então, é importante que você tenha muita ponderação e muita segurança jurídica. Imóvel e pressa não combinam. Doutora Luciana, hoje, para assim, a gente transferir a posse de um imóvel, né, para o comprador, como que está na legislação, como que funciona? Explica aí para os nossos ouvintes que estão ouvindo aí. É importante a gente começar fazendo uma diferenciação, Ivone. Uma coisa é posse, outra coisa é propriedade. Hoje em dia, as duas valem a mesma coisa,
pode-se dizer assim, porque de nada adianta uma pessoa que tem a propriedade registrada na matrícula do imóvel, mas que não exerce a posse sobre seu imóvel e deixa ele lá abandonado, porque se chegar um terceiro ver que aquele imóvel está abandonado, ele pode entrar no imóvel e ir lá ele edificar alguma construção, que seja um barraco, que seja uma criação de gado, e passar lá um tempo que a gente chama de prazo prescricional da usucapião, que às vezes é de 5 anos, às vezes é de 8 anos, às vezes é de 15 anos, tá? E se o proprietário, como diz, dormir no ponto e deixar esse invasor lá, ele vai se tornar proprietário dessa área. E o proprietário que está simplesmente registrado na matrícula, mas sem exercer o animus domini, que a gente diz, que é cuidar da coisa dele, da propriedade dele, com poder de dono, né? E deixar isso correr frouxo e deixar o invasor lá durante muitos anos, esse invasor vai adquirir o título de propriedade no cartório de imóveis, que é uma forma originária de aquisição de propriedade que se chama uso capião, tá? Então, isso pode ser feito até mesmo nos cartórios de nota hoje em dia, sabe? Dependendo da situação. E ele vai ter ali uma matrícula novinha em nome dele, sem nenhum gravame, sem nada. Inclusive, tem um caso curioso, Ivone, isso acontece muito, a gente até ganhou recentemente 2 casos aqui no Sudoeste, de construtoras que abandonam a obra, né? As pessoas, às vezes, compram o imóvel na planta e a construtora vai lá e abandona a obra, mas o terreno está em nome da construtora. Muitas vezes, então, esses adquirentes desses apartamentos têm que se unir em uma sociedade para terminar a obra, né? Contratar uma nova construtora, terminar essa obra, e quando a obra ficar pronta, eles vão morar lá. E aí o que acontece? Tem essa dificuldade legal de passar esse imóvel para o seu nome, porque o imóvel está no nome da construtora que abandonou a obra e muitas vezes sumiu, desapareceu. É o caso da Incol, que aconteceu há muitos anos, e de muitas outras. Isso acontece muito mais do que se imagina, na verdade. E aí a gente entra com a uso capião para regularizar essa propriedade em nome do adquirente de cada apartamento. Legal. E é uma forma muito interessante de fazer isso, deixando que ele tenha uma matrícula em seu nome, sem nenhum tipo de gravame, nem mesmo do credor hipotecário, que muitas vezes é o banco que financiou a obra lá da construtora que desapareceu. Sim. Luciana, quero agradecer, né, a sua presença aqui. Logo mais no próximo episódio, né, no próximo mês, nós vamos estar falando sobre o nosso projeto que o Instituto Pipoquinha tem com a doutora Luciana aí, com a LR Advocacia, né, do Templo de Esperança, né? Exatamente. Mas, Luciana, fala suas redes, onde o pessoal te encontra, e deixa uma frase de impacto aí que você possa impactar outras pessoas. E todas essas perguntas aqui, gente, procure a doutora Luciana para tirar suas dúvidas, né? Bom, a forma mais fácil de entrar em contato comigo, provavelmente, seja pelo meu telefone, meu WhatsApp, que é o 61 982 77 3400, ou no meu Instagram, que é o Luciana Lourenco ADV. Então, é @LucianaLourencoADV, tá? E uma frase de impacto que eu gostaria de deixar é: confira se o seu imóvel está em seu nome, na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis competente pela sua região. Porque, se não estiver, seu imóvel pode até mesmo ser vendido novamente para terceiros. Tiago, gratidão por a sua presença mais uma vez aí com a parceria com o Instituto Pipoquinha, né? Uhum. E deixa as suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, e também deixa uma frase de efeito, de impacto aí para as pessoas que estão te ouvindo. A frase de efeito que eu gostaria de falar é que meu sonho seria que todos os clientes que chegassem para comprar um imóvel tivessem passado por uma assessoria jurídica primeiro, porque isso evitaria grandes problemas já no ato da compra. E a TS Gestão Imobiliária hoje está presente em 4 estados de nosso país, trabalhando especificamente com imóveis rurais, porque, veja bem, profissionais que atuam especificamente com imóveis rurais no Brasil são raros, que sejam devidamente habilitados e qualificados para exercer essa atividade. Então, eu gostaria de deixar essa dica para vocês, para que vocês sempre procurem formalização.
Vocês não fazem ideia o número de arrendamentos de imóveis rurais que eu pego, que são feitos no boca a boca, de maneira totalmente informal. E são contratos importantes, de altos valores. Então, essa é a minha dica, é esse meu desejo, que as pessoas cada vez mais possam trabalhar de maneira formalizada e regularizada quando se trata de arrendamentos de imóveis rurais. Deixa sua rede social aí, Thiago, para as pessoas te procurarem. @corretor Thiago Soares. Gratidão vocês, tá? E também sigam as nossas redes, Instituto Pipoquinha. Gratidão a todas, a todos, agradeço. né? Vocês aí. E participe da nossa ação social dia 23 de agosto, Agosto Lilás.